Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 300º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, acho que está tudo médio, ok? Porque eu acho que estou meio constipado, porque como começou a chover assim do nada, e houve um dia que eu fui até ao carro e apanhei uma chuvada do caralho, estou assim meio constipado. Acho que foi disso. E agora vem aí algum especialista a dizer que a chuva não constipa. Tá bem, pá. Mas eu estou assim, com um pingo no nariz, ok? E só isso é que mudou na minha rotina. Por isso, é cientificamente provado que chuva constipa. Mas pronto. Se bem se lembram, quando acabei a gravação do último episódio, eu disse que iria haver aqui a festa de inauguração aqui destes conglomerados de residências, ok? Onde nós habitamos. Primeiro deixem-me só procurar aqui uma cena. E pá, estava aqui a ver se aparecia alguma coisa na internet e aparece-me. Aparece no Instagram do Mais Guimarães esta inauguração que pá, representou um investimento de cerca de 2 milhões de euros que tem 21 apartamentos. Qual é que é o problema? E pá, mais uma vez eu vou ter de meter o dedo na ferida, pá. O problema é que tipo, ok, festa de inauguração e pá, típica festa de inauguração portuguesa, ok, que é inauguram-se as merdas, mas elas ainda não estão 100% funcionais. Tipo, imaginem, nós temos direito a um lugar de estacionamento. Onde é que está esse estacionamento aberto, caralho? Onde? Onde, caralho? Primeiro havia a desculpa de mas ainda estão obras. Já não há obras, tipo. Desde sexta-feira, que foi quando isto foi inaugurado, não há obras. Onde é que está o estacionamento? E pá, mas isso eu até cagava nisso, ok? O problema, e a parte que desiludiu mais, foi a festa de inauguração em si. Ok, festa de inauguração porquê? Porque, ok, tudo muito bonito, temos aqui 2 gajos que percebem de vinhos, ok, e 2 gajos que servem bebidas, tipo, caguei, o gajo a perguntar-me se eu queria um vinho encorpado ou um vinho mais leve, eu sei lá, quero vinho, eu só quero ter uma mão ocupada com um copo, para não ter de interagir tanto com as pessoas, caralho. Senão o que é que eu vou fazer com as mãos? Assim meto uma mão no bolso, a outra tem um copo na mão e está tudo bem, ok? Não é preciso estar aqui a fazer gestos e cenas. Então pá, decepcionante porquê, Porque imaginem, tinha assim uma mesa enorme e disseram-nos, petisquinha aí qualquer coisa. E tipo, imaginem, são 21 apartamentos, ok? A maior parte são casais. Ou seja, são no mínimo 42 pessoas. Mas, lá está, o pessoal das empresas que andou aí a construir, decoração e tudo, mais pessoal da Câmara e tudo, que o Presidente da Câmara esteve presente e tudo. Imaginem, vamos a tirar assim 50, 60 pessoas, assim, na loucura. Tipo, tinha assim 2 travessinhas, 2 covetes que se chama, de alumínio com salgadinhos, tipo rissóis, bolinhos e tipo, estamos a brincar, caralho. Estamos a brincar, só pode, só pode, tipo, tu vais num jantar de Natal e tens mais entradas do que aquilo, não se percebe? E então depois o senhor que nos últimos dias antes da inauguração tinha andado aqui a fazer os últimos acabamentos, pá, disse, venham que tem aqui churrasco. E pá, coitado daquele churrasco. A sério, eu nunca vi... olha, para comparar, eu já vi churrascos em paredes de coura com maior dimensão do que o churrasco que estava a acontecer aqui. Imaginem, estáis a ver aquele grelhador tradicional das famílias portuguesas que é tipo um bidão de metal cerrado a meio e depois uma grelha por cima, tudo artesanal. Ok, era desse tamanho. Logo aí eu, ok, respeito, vamos ter aqui uma coisa de qualidade, mas tipo, tinha assim 2 chouricinhas e 2 febras em cima da grelha. E pá, estamos a brincar, principalmente, nem é por mim, ok, nem é por mim, eu sou um português, por mim está tudo bem. É mais porque, a maior parte dos habitantes aqui deste conglomerado, vamos dizer assim, são brasileiros, É terra de churrasco, vamos assim desrespeitar a cultura deles, Imaginem o que é, Tu vens do teu país, habituado a essa tradição, vens para outro país que tu consideras um país irmão, ok? Tipo, vão-me receber bem, vão-me acolher bem, e depois és maltratado assim, porque, está aqui churrasco, e tu vais ver o churrasco, tipo, quê? 2 febrinhas? 2 chouricinhas? Mas pá, eu achei logo estranho, porquê? Porque eu recebi o convite, acho que tinha sido no dia anterior ou 2 dias antes, assim qualquer cena, e disseram-me, se vier, por favor, confirme a sua presença, que é para nós termos mais ou menos uma noção das pessoas que vão. E tipo, não é assim que se faz, caralho. Então quer dizer, estamos aqui a pagar renda ao tempo, ok?
E estáis aí com meias medidas? Quer dizer, para fazer a reabilitação aqui do espaço, tal, 2 milhões. E para um churrasco, meu, não há ninguém que se chegue à frente, caralho. Pá, foi uma desilusão. Foi uma desilusão, meu. Para mim, aquilo foi top, sei lá, top 3 churrascos raquíticos, ok, que eu já vi na vida. Mas lá está, pá. Nós tivemos de sair a meio porque nós nesse dia tínhamos treino marcado. A senhora engenheira tinha treino marcado com um PT e eu então saí tão bem em solidariedade com ela. E pá, fomos treinar, tipo, nós tínhamos marcado, acho que era para as 6h30, fomos às 6h30, viemos às 7h30, tipo, já tinha quase acabado a festa. Só tinha, tipo, uma coluna, já não se via comida, só havia bebida e, tipo, foi isto a festa de inauguração? E esta parte só não é a parte mais triste, a parte do churrasco raquítico, porque ainda houve uma parte mais bizarra, que foi, os nossos vizinhos aqui do lado mesmo, tinham o apartamento aberto para quem quisesse visitar. E, tipo, que puta de loucura é esta, meu? Que puta de loucura, meu. Tipo, para visitarem o meu apartamento, meu, tinha, no mínimo, uma renda de borla, meu. Estamos a brincar agora aqui, só por, vai ser bué da fixe? Não. Não é assim que funciona, camaradas. Não é assim que funciona. Mas pronto. A parte positiva é que deu para conhecer alguns dos vizinhos. Conhecer assim por alto. A maior parte são brasileiros. Depois também disseram que viviam aqui colombianos, espanhóis. Provavelmente os espanhóis foram as espanholas que me seduziram na primeira semana quando nos mudámos. E depois, então, portugueses também, que estávamos quase em minoria. Mas, essa foi a parte mais interessante. Depois, a parte de comida, meu, desiludiu porque, pá, não podes. Tu não podes... Imagina, se era para isso, meu, metias só assim uma mesinha pequenininha. Agora, tu não podes ter uma super mesa e que tem, tipo, só ali 2 covetes, 2 pacotinhos de batatas fritas. Tipo, estamos a brincar, meu, Não pode ser. Depois veio, assim, um tabuleiro com panados no pão e, tipo, eu assumo que devia ser um para cada pessoa. E não sei se chegaria um para cada pessoa. E pá, não podes. Quando dás uma festa destas, meu, não podes olhar a meios, meu. Tens de estourar o máximo possível. Tem de sobrar comida do tipo para tu doares para a cidade, caralho. Já que és assim tão boa pessoa e és uma alma empreendedora e o caralho, meu, não podes estar a olhar a meios, meu. Não podes. Desiludeu. Mas depois então voltámos do treino. Pá, só tivemos tempo de tomar banho e sair novamente. Porquê, pá? Porque tínhamos o concerto de encerramento desta temporada de Banhos Velhos nas Caldas das Taipas, que foi o concerto dos Capitão Fausto, que fui ver com o Sr. Engenheira e com João Silva. Pá, foi interessante. Eu já não vi a Capitão Fausto. Eu estava a pensar, e acho que a última vez que eu os vi foi no Cais Almamed, no dia grátis do Courage Club. Acho que foi aí, porque já foi depois da pandemia. Acho que devia ter sido aí. Por isso estamos a falar de 2022. Talvez, 2023, já não me lembro. Mas pronto, foi aí. Pá, eles agora fizeram batota. Ok, eles agora fizeram batota porque quando saiu lá o gajo das teclas, deixem cá ver, vamos dizer o nome do músico, é isso? Exato, quando saiu o Francisco Ferreira, os Capitão Fausto disseram, caralho, agora vamos fazer só nós os 4, vamos fazer nós a tour e não sei o quê. Mas a verdade é que eles trouxeram mais 2 elementos. Ou seja, em vez de ser só os 4 no palco, agora são 6. Exato, eles tinham dito que iam ser só o Tomás, o Manuel, o Domingos e o Salvador. E um dos músicos, acho que é este, o Fernão Bill, que pá, faz parte dos Zarco, bem, me parecia que era ele. E pá, e o outro músico que eu não sei quem é, mas basicamente eles aproveitaram o mercado de transferências e deixaram sair um músico e ganharam mais 2, por isso enchem na mesma ao palco. Acho que até ganharam com a presença deste tal Fernão Bill. Agora lá está. Será que serão só músicos de tour e não farão parte da composição de futuros álbuns da banda? Ou será que mais cedo ou mais tarde integrarão a banda? Não sei. Mas o concerto foi interessante. Foi Capitão Fausto. Já não era a primeira vez que eu os via. Tinha muita presença de palco. Há depois sempre aquela crítica de que as músicas parecem quase sempre as mesmas. Eu acho que se nota mais diferença de álbum para álbum. Se bem que ultimamente, os últimos 2 álbuns, tem-se notado uma maior diferença. Se calhar o álbum em que essa crítica é mais certeira é no álbum Os Capitão Fausto Têm os Dias Contados. Tanto o primeiro como depois os últimos, acho que se nota mais a diferença. Mas pronto. E então isto foi tudo na sexta-feira,
E no sábado tivemos vindima lá em casa. Tivemos vindima e pá, foi engraçado porque a minha mãe, em modo de brincadeira, disse assim: diz à família da senhora engenheira, se quiser vir para vindimar, que podem vir. Mas tipo, era naquela de, ok, venham para se conhecerem mutuamente, mas nem é preciso ajudar. Só que pá, eles incorporaram a cena, ok? Eles incorporaram a cena e então, vieram mesmo para vindimar. E então foi engraçado porque a senhora engenheira nunca tinha participado numa vindima. E ela disse-me, ensina-me como é que isto se faz. E eu peguei assim num caixo de uvas, peguei numa tesoura e eu, está feito, é isto. E depois é interessante porque na vindima há toda uma tradição que cada vez se vai perdendo mais. Mas lá está, além da família de senhora engenheira ainda veio um primo da minha mãe, primo de segundo grau ou assim. E pá, o meu pai gosta que nós apanhemos as uvas com tesoura. Porquê? Porque se apanhares com a tesoura tens menos riscos de que se percam uvas ou que o caixo se desfaça ou assim, estás a ver? E então esse primo da minha mãe, como já é assim um senhor de mais idade, já está reformado e tudo, ele, não, eu não uso tesoura, pá, eu uso unha. Unha que é aquela cena metálica que tu metes no polegar e cortas assim o caixo. Às vezes não corta bem e então desfazes o caixo todo, mas foda-se, ao menos não afeta a tua masculinidade, ok? E então, ao início, eu subi à escada. Estava eu, a mãe de senhora engenheira e o meu pai. Depois então veio esse tal primo da minha mãe. Subiu também à escada. Depois era preciso descarregar os cestos. Comecei a descarregar eu. Depois a senhora engenheira disse, será que isso é muito pesado? Eu, queres experimentar? Zau também começou a descarregar cestos. Eu, foda-se, para quem não estava habituado a uma vindima, estás a superar as expectativas. E depois foi o que eu lhe disse. Depois agradeci porque... Imaginem, ela basicamente fez metade do meu trabalho, porque senão aquele trabalho todo era para mim, porque imaginem, nos outros anos quem é que costuma ir? Eu, a minha irmã, o meu cunhado, os meus pais, claro, e uma prima minha e o namorado dela. E então, por norma, o meu pai, o meu cunhado e o namorado da minha prima é que sobem à escada e eu fico em baixo para levar os cestos, que é assim uma posição abaixo na hierarquia da vindima, estás a ver? O ponto mais baixo da hierarquia da vindima é aquele pessoal que anda só por baixo a apanhar as uvas, estás a ver? E ainda havia um patamar mais abaixo, que na altura das vindimas do meu avô, havia as pessoas que vinham atrás depois para apanhar todos os bagos de uva, que era para não se desperdiçar nada, estás a ver? Isso então era mesmo a ralé da vindima. Mas agora já não se usa isso. Agora já não se usa isso porque agora, as pessoas já não poupam como antigamente. Mas então, eu normalmente carrego os cestos, deito no ralador, ralo aquilo à mão, ok? Porque o meu pai lançou novamente a cena de eu para o ano vou comprar aqui um motor. Tipo, ele já diz isto para aí há, sei lá, 10 anos, talvez. Para aí há 10 anos que eu ouço esta conversa. Vai ser para o ano é que eu vou comprar aqui um motor para meter aqui. Tipo, não vai comprar. Não acredites nele, senhora engenheira. Vais continuar a ser tu a ralar as uvas. Mas então, foi fixe. Depois, a família de senhora engenheira queria ir embora, porque depois ainda tinha uma viagem longa para casa. E eu usei o alibi perfeito para mais uma vez não ter de pisar as uvas. Que foi, vou ter de os doar. Eu nem queria. Eu até queria ficar aqui para pisar, mas vou ter de os doar, coitados. Eles ainda têm uma viagem longa para casa. E por um lado foi bom, porquê? Porque depois, a chegar a Guimarães, havia estradas cortadas porque, ia haver jogo, ia haver Vitória-Porto e estavam estradas cortadas porque os adeptos do Porto estavam a chegar à estação de comboios e então, cortaram só essa estrada só porque sim. E estava tipo a PSP no meio da estrada a impedir porque, E tipo, que país de merda em que adeptos são animais, Porque imaginem o que é tu noutro país teres de cortar a estrada porque os adeptos não se sabem comportar e podem-te foder o carro. Tipo, bué da bizarro. Mas foi uma experiência interessante, ok? Acho que tanto a senhora engenheira como a família de senhora engenheira gostaram. Os avós dela já tinham participado em vindimas, mais a mãe, mas como depois deixaram de ter videiras, então já há muito tempo que não faziam, mas acho que ficaram contentes. Depois disso, o outro evento desde a última gravação foi o meu aniversário. Foi o meu aniversário, fiz 31 anos. Não sei se sentiram a depressão na voz, a depressão de quem já deixou de ter 30, de quem já está com poucos mais anos para aproveitar o IRS jovem, ok? E as ofertas da habitação que este governo criou
para aumentar o preço das casas ainda mais, porque estavam relativamente baixos, e então, os preços das casas nunca cresceram tanto como desde que essas medidas foram aprovadas. E pá, e foi giro, porque eu fiz anos no dia 24, na terça-feira. Nesse dia a senhora engenheira disse, eu vou para as 7, que é para depois sair às 4, que assim podemos aproveitar mais tempo juntos. E eu, ok, está-se bem. E pá, não é que ela saiu mais cedo, meu, e saiu tipo ao meio-dia, para ir comprar cenas e o caralho para me fazer uma surpresa. E depois quase que lhe estragavam a surpresa. Quase que lhe estragavam a surpresa, porque no trabalho uma chefe disse assim, a senhora engenheira já foi para casa, foi preparar tudo. E eu, foi para casa? Não, ela sai às 4. Ela só sai às 4. E depois acho que essa pessoa então percebeu e disse, então entendi mal. E eu fiquei com aquela cena, foda-se, será que ela saiu mais cedo? Só que lá está, a senhora engenheira esqueceu-se de uma coisa, que é, nós vivemos juntos e nós estacionámos o carro no mesmo estacionamento. Ou seja, muito giro, ela fez a surpresa, mas eu quando cheguei vi o carro dela. Atenção, eu da primeira vez que passei no parque não vi, depois na segunda vez vi e eu, é o carro da senhora engenheira. Mas eu pensei, ok, ela provavelmente vai-me fazer alguma surpresa, por isso vou ignorar e vou fazer de conta que não vi. E então entrei em casa, e estava uma mesa cheia de balões, ok? E tenho os meus balões dourados. Tenho um 3 e um 1 dourado. Agora, o que é que se faz com estes balões? Não sei, Deixam-se assim? Ou destroem-se estes balões? Não sei, mas tenho ali balões ainda num canto. Depois tinha uma mesa assim com ceninhas para comer e tudo. Tínhamos espumante e tudo e tipo, foda-se. A sério, meu, a sério. Agora, meu, vou ter de ver. Deixem cá ver quando é que calha o aniversário de senhora engenheira. Que é para ver se eu também vou conseguir fazer uma surpresa. Ok, nice. Se calhar sexta. Ok, está bem. Vou tentar lembrar-me que é para ver se também consigo superar isso. E então, tivemos essa surpresa, ok, que foi interessante. Depois ela também me deu as prendas, também gostei. E depois fomos jantar ao Museu do Presunto, que eu nunca tinha ouvido falar até da última vez que fui jantar à casa dos meus pais, que a minha irmã disse que tinha ido lá com o meu cunhado, e que tinham gostado e que era uma das melhores francinhas que já tinham comido. E então, fomos lá e entra seguramente para o top de francesinhas. Acho que não bate a taberna belga. Que foda-se. Já estou a ouvir os especialistas franceses dizer a taberna belga é bom para quem gosta de molho doce. Sim, e que é? E que é, caralho? Não posso. Não posso também. Mas está ali taco a taco. Ok? Está ali taco a taco. Por isso, quem nunca foi, recomendo. O que eu não recomendo, é a sangria. Sangria porque é tal cena, Estamos em 2024, Portugal é um país civilizado, Vamos de uma vez por todas acabar com a sangria de vinho branco, caralho. Não. Espumante, Espumante. Eu quero cenas docinhas. Eu fazia anos, achais que eu queria beber sangria de vinho branco, Claro que não, Se devia ter visto no menu, talvez, mas é a tal cena, Nós achamos que são mínimos olímpicos, ok? E então, foi um bocado decepcionante. E depois, claro, lá está. Eu disse assim, se calhar 2 litros, porque se calhar com um podemos ficar com sede. O que é que se passou? A senhora engenheira não estava a conseguir beber, ok? Bebeu tipo um copo, ou copo e meio, e eu, tive de fazer aquela posição de, nem está assim tão má, e beber feito um animal, e depois disse, olha, estão aqui as chaves do carro, leva tu o carro, ok? Porque, sou um adulto responsável. Depois, quando fazes anos, o que é que acontece mais? Mensagens de aniversário que, eu sou sincero, já respondi às do WhatsApp, já respondi às do Instagram, já respondi às do Messenger, faltam as do Facebook. E eu sei que já estamos no dia 27 de setembro, sei que já se passaram alguns dias, mas ainda não respondi. 28 pessoas, foi muita gente, foi muita gente. Foi muita gente, por algum motivo eu também partilhei. Por algum motivo, eu estou a partilhar automaticamente no Facebook as merdas? Já não me lembrava disto, mas depois vou ter em tom de responder. E depois vai ser sempre aquela cena estranha, porque de certeza que vai ter ali alguma pessoa que não é nada, nem é amigo, nem é conhecido, nem é nada, e mandou só os parabéns. Mas vou ter de responder. Eu já encontrei aqui a primeira, para atacar, porque é o seguinte,
aqui o presidente da junta da minha freguesia, ok, na Póvoa de Lanhoso, eu primeiro não o estava a reconhecer porque é tal cena, meu. Pá, já estamos em 2024, meu. Vamos parar de atualizar a foto de perfil a torto e a direito. Ok, tipo, eu tenho a mesma foto de perfil, deixem cá ver, desde 2020, meu. Desde 2020, eu acho que ela ainda é mais antiga, mas pronto, desde 2020 aqui no Facebook. E o meu objetivo é continuar com ela para sempre e, no máximo, recriá-la, ok? Que era isso que eu queria fazer, recriá-la para quase que ninguém dê por ela, estás a ver? E tipo, meu, o presidente da junta de Galegos, meu, tipo, houve a polémica com o Canil, tal, mete a foto de perfil do Canil. Agora, meu, é um bombeiro, estamos a brincar, caralho. A seguir vai ser o quê, meu? Um metar ou caralho, meu? Foda-se. Mas, já, terei então de responder, mas pá, já vai há 3 dias. Será que ainda vou a tempo? Vamos ver. Se eu tiver tempo depois da gravação do podcast, vou fazer isso. Depois, outra cena que aconteceu, pá, foi que acabei de gravar o 30, ok? Acabei de gravar o 30. Confesso que comecei bué lançado. E é foda porque houve aqui um acontecimento que foi, por algum motivo, o cartão de memória foi à vida. Ok? O cartão de memória foi à vida e pá, houve episódios que eu perdi. Eu já não me lembro, mas deviam ter sido tipo 100 ou 100 e tal episódios. Ou seja, vai haver ali um intervalo de 3 meses. E pá, eu estava a pensar o que fazer, mas muito sinceramente não sei o que fazer ainda. O que eu vos posso dizer é que até ao fim do ano há episódios, ok? Até ao início de janeiro. Depois é algures, pá, eu sei que só depois da viagem à Normandia é que eu percebi que aquilo não estava a gravar. Por isso, pá, foi à vida a viagem à Normandia. Acho que a mudança de casa, acho que ainda está registada, acho eu. Acho que aí já está registada, mas não tenho a certeza. Também não tenho a certeza, se calhar não está. Só nessa altura é que eu percebi, ou assim, porque acho que foi assim num dia que eu me lembrei, deixa eu ver como é que está, se o áudio está bom. E percebi que tipo faltavam episódios. Acho que foi assim qualquer cena. Por isso, pá, é um bocado triste e confesso que depois desse momento perdi um bocado a vontade. Ok, perdi um bocado a vontade, mas é a tal cena. É um projeto um bocado ingrato, porque imaginem, o que eu deveria ter feito era ir fazendo os uploads tipo à semana ou ao mês. Só que pá, ultimamente tenho tido pouco tempo livre, confesso. E o pouco tempo que tenho livre, não queria estar a fazer isso. Também confesso. Mas pronto, em relação à primeira temporada, temos a atualização de que agora há um pequeno título e digo o que é que aconteceu nesse dia, ou pelo menos digo alguma cena marcante nesse dia. E pá, e vamos saber como é que corre. E tenho então até ao início de janeiro para tentar arranjar uma solução para os episódios que faltam. Caso contrário, pá, pode ser que haja ali um intervalo de algum tempo e depois lá está, só têm de continuar a seguir o feed que será atualizado. Mas pronto, foi uma experiência interessante, foi um ano de muitas mudanças. E então foi interessante ter isso registado. Espero que seja melhor que a temporada anterior. Espero que gostem, quem conseguir aguentar esta maratona, que agora não será de 367 episódios, será de menos um bocado. E pá, está aí a sair todos os dias, por isso só precisam de procurar por 26. E então espero que gostem. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, então nas recomendações culturais começámos com o 30, que pá, faz já a ligação. Por isso, pá, sigam 26. Deixem cá ver só uma cena. Ok, se procurarem por 30, pode aparecer em episódios, ok? Se não, procuram por 26 no Spotify. E em princípio será, pelo menos em podcast, será o único resultado que irá aparecer. Depois há músicas. Mas recomendo. E pá, e quem quiser voltar a 2020, 2021, pode ouvir também o 26 da temporada 1. Porque pá, quem quiser voltar ao início da pandemia, tem lá tudo. Depois, ainda nos podcasts portugueses, pá, recomendo O Burro e o Elefante, que é um podcast do Expresso com o Pedro Magalhães e o João Maria Joné sobre as eleições nos Estados Unidos. E pá, o podcast decorrerá até o dia 5 de novembro.
Acho que sai às quartas-feiras, exatamente. Tem sempre um convidado, por isso recomendo. E pá, lá está. Aqui tem 2 episódios já e tipo, dá para perceber que as eleições dos Estados Unidos fascinam assim tanta gente porque é uma cena bué da bizarra e bué absurdo e tipo, como é que a maior potência mundial não consegue ter umas eleições decentes? Porque é tipo, tu para votar tens de fazer um esforço do caralho, depois pá, se fores pobre, se fores menos informado ao caralho, é provável que nem votes. Então, isso é só estranho. E então pá, recomendo muito porque está interessante. E depois também recomendo o último episódio do Perguntar Não Ofende, em que o convidado é o Vítor Barros e o título do episódio é Vítor Barros, que lugar tem Amílcar Cabral nas trincheiras da memória? E pá, recomendo muito, saiu ontem, e recomendo principalmente porque acho que Amílcar Cabral é uma daquelas personagens históricas e que nós sabemos muito pouco acerca dele. E então sempre que há algum conteúdo sobre ele, eu recomendo. Amílcar Cabral foi uma das personagens mais importantes para a independência da Guiné e de Cabo Verde. Por isso, acho que é uma personagem interessantíssima. Teve alcunha por muitos de o Che Guevara de África, por isso só aí já se nota a importância dele. E por isso mesmo recomendo. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, tenho aqui um episódio interessante do História em Meia Hora, com o título Césio 137 e Goiânia. E então, basicamente, conta a história de um acidente radiológico na década de 1980, na cidade ou no estado de Goiânia. E pá, mais uma vez, é a prova de que a falta de informação te pode foder. Porque este Césio 137 era uma substância radioativa, ok? E pá, 2 gajos só queriam vender sucata e começaram um desastre que ainda matou algumas pessoas. É por isso que a informação é sempre importante, por isso recomendo. Eu já tinha ouvido falar disto assim por alto, mas agora nesta meia horinha dá para ter assim uma noção mais básica do que foi este desastre. É tipo o Chernobyl brasileiro, mas já. E depois também recomendo uma série que eu só ouvi o primeiro episódio, que é de um podcast da Globo, que é produzido pela Ampere, que é a mesma produtora do Boa Noite Internet, e o podcast chama-se Portas Fechadas, e a primeira temporada é sobre o caso Varig. A Varig, que foi considerada uma das melhores empresas de aviação do mundo, chegou a ganhar o melhor tratamento de bordo, lá como é que se chama, tipo... Era uma empresa de bandeira, como se costuma dizer quando se falava aqui da TAP, uma empresa de bandeira para o Brasil, e pá, acabou. E eu no pré-pós estive a procurar e pá, acho que foi para tentar comprar alguma cena desta Varig que a TAP fez uns negócios ruinosos no Brasil. Mas já, não me aprofundei, por isso já, não vou falar. Mas recomendo, porque lá está, pá, é uma empresa que começa com um jovem imigrante na década de 20 no Brasil. O gajo era piloto da Primeira Guerra Mundial, era piloto alemão, veio para o Brasil, tinha a ideia de fundar a sua empresa de aviação numa altura em que tipo nem haviam bem aviões. É ridículo pensar que o primeiro avião que o gajo tinha era só para 9 pessoas. Notava-se que o gajo, além de sorte, porque teve apoios estatais e tudo, notava-se que o gajo também sabia-se vender. Então imaginem, o avião era só para 9 pessoas e ele pensou, ok, como é que eu posso convencer as pessoas a voar nisto se elas têm medo? Já sei, vou organizar aqui um jogo amigável entre 2 equipas de 2 cidades, levo os jogadores no avião e assim as pessoas veem que é seguro. Qual era o problema? O avião só dava para 9 pessoas. E imaginem, uma equipa tem no mínimo 11 jogadores titulares mais os suplentes. Então o gajo, pá, vamos só levar a equipa titular, metemos aqui dois lugares no compartimento para as cargas e vão aqui os 11 jogadores. E então, tipo, é uma cena totalmente rudimentar. Imaginem, quando entravas no avião davam-te algodão para tu meteres nos ouvidos por causa do ruído e uma chiclete por causa dos enjoos, porque tipo, não tinha janelas e aberto, ouvias o barulho dos motores e tudo, ou seja, já vai quase há 100 anos, porque esta empresa foi fundada em 1927, por isso já vai quase há 100 anos e é uma realidade totalmente diferente do que é viajar hoje em dia, por isso recomendo. Depois na música, pá, recomendo o EP dos Vai à Praia, Culpa, Trauma, Vergonha. Pá, está interessante, tem aqui 4 músicas, tem uma em inglês que até nem foi das que eu mais gostei. A que eu gostei mais é que vai estar aqui a tocar, que é a que abre o EP, Culpo. Eu não
fritos que ele vai devorar. Eu não culpo as horas que ele quer trabalhar. Eu não culpo a tina que ele tem de comprar. Eu não culpo o partido em que ele gosta. Depois, nos álbuns, pá, temos aqui um álbum, olhem, que saiu no meu dia de aniversário, 24 de setembro de 2024, e o álbum chama-se Passatempo, da banda Quarto Vazio. E pá, eu só os vi porque vi o Zé Lopes a partilhar uma música. Agora já vi que este é o seu segundo álbum. Têm o primeiro do ano passado chamado Fábulas. Agora lançaram este Passatempo. E vai estar aqui a tocar a música Cybershot, que só me chamou a atenção porque tem a Clara Bicho. Para mim será a Cleiro brasileira. Mas já, vai estar aí a tocar. Depois, pá, ouvi aqui um álbum que também foi lançado no dia 20 de setembro, de uma cantora chamada Joan as Policewoman, que pá, eu só ouvi por causa do nome da cantora que me chamou a atenção. O álbum chama-se Lemons, Limes and Orchids. Chamou-me a atenção só por causa do nome. Também gostei da música e vai estar aí a tocar a música Back Again. Perfect for listening. I owe this to me and you, but I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. E pá, para terminar em grande, os Linda Martini lançaram um EP chamado Tudo e o Seu Contrário, que faz lembrar que é uma cena que acontece sempre antes deles lançarem um álbum. Aconteceu com a 10 Tostões e Era Uma Vez o Corpo Humano, aconteceu com o Europeu Comum e Ossa Menor, e agora este Tudo e o Seu Contrário, que contém a Faixa de Luz e A Cantiga É. Pá, gostei muito das duas, estão as duas a tocar em loop na minha cabeça. Imaginem, o EP do Vai à Praia com 4 músicas tinha 7 minutos e 18, estas duas músicas de Linda Martini têm 7 minutos e 26, por isso, pá, estão muito fortes. Provavelmente não estarão no próximo álbum, que é o costume, ficam só no EP. E pá, nem sei qual é que vai estar aqui a tocar, mas talvez, pode ser a que feche este EP, A Cantiga É. Se a cantiga é uma arma, eu não quero andar armado. Se a cantiga é uma arma, antes quero um beijo teu. Entram tanques e tambores a pregar aos convertidos. Pau. A cantiga é uma... E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Estamos aí numa sexta-feira. Pá, para a semana provavelmente vão haver cenas. Por isso já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.